sob a proteção de Deus e da padroeira de Caconde, Nossa Senhora da Conceição do Bom Sucesso, declaro aberto os trabalhos da 30ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Para tanto, eu solicito a vereadora Helena Lúcia, segunda secretária, para que proceda com a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Presente. Paulo Henrique Aelo Bastos. Presente. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Solicito ao vereador José Renato, primeiro secretário, para que leia as matérias do expediente. Da Câmara dos Deputados, do gabinete do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, prezado senhor vereador José Paulo Borges, pelo presente vimos informar a Vossa Senhoria que realizamos gestões junto ao ministro de Estado dos Transportes, ministro Paulo Sérgio Oliveira Passos, visando atendimento de sua solicitação, asfaltamento de 14,8 quilômetros, conforme sua solicitação enviada ao nosso gabinete em Brasília. Então, logo tenhamos resposta ao nosso pleito, encaminharemos para seu conhecimento. Na oportunidade, relembramos que permaneceremos ao dispor. Botelhos lá, Cabo Verde. Da Companhia de Telefone Celular, a TIM, senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde, acusamos o recebimento de sua correspondência e, em resposta ao ofício acima referenciado, gostaríamos de externar que muito nos honrou o fato da TIM ter sido uma das operadoras lembradas na tentativa de atender Barrânia, localizada no município de Caconde, no estado de São Paulo. Para tanto, esclarecemos que não há previsão de ampliação de cobertura no distrito para os próximos meses. Contudo, é necessário destacar que o planejamento de cobertura é feito periodicamente, pelo que não fica de todo descartada a hipótese de atendimento da solicitação no futuro. Finalmente, gostaríamos de informar a Vossa Excelência que colocaremos em nosso planejamento o estudo de viabilidade para atendimento dessa região, ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos ou trabalhos conjuntos que julgar necessário. Cordialmente, Leandro Guerra, Relações Institucionais da TIM. Recebemos aqui um abaixo-assinado. Justíssimo senhor Paulo Henrique Aelo Bastos, presidente da Câmara Municipal de Caconde. Encaminhamos o presente documento à Câmara Municipal solicitando apoio. Esclarecemos que o mesmo será enviado também à Superintendência do Banco do Brasil e ao Prefeito Municipal. Agradecemos antecipadamente. Tem a identificação de quem está mandando? Nós, abaixo-assinados, cidadãos residentes no município de Caconde, São Paulo, vimos muito respeitosamente manifestar nosso repúdio como cidadãos e contribuintes, por essa cidade não ser atendida por nenhuma agência bancária oficial, seja Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Toda a população se sente lesada em seus direitos devido aos fatos e acontecimentos que se seguem. Primeiro, a maioria dos trabalhadores são agentes públicos e recebem seus salários através do Banco do Brasil, tendo que se locomover até as cidades vizinhas para receber seus salários. Segundo, nossa economia está lastreada exclusivamente na agricultura. Pequenos agricultores que sofrem a falta de uma agência oficial de crédito para atender suas necessidades, gastando tempo e recursos já escassos em viagens inúmeras. 3. O posto bancário do Banco do Brasil não atende às necessidades dos usuários, nem sequer para saques, sendo inócua sua existência. 4. Turistas e visitantes reclamam sempre ao notar que a cidade não possui agências oficiais de crédito.
E por fim, 5, o município é atendido somente por uma agência do Banco Bradesco, insuficiente para atender a toda a população, visto que seus clientes chegam a permanecer na fila por até 2 horas. Por esses e outros fatores, e especialmente pelo fato de que agências oficiais de crédito só justificam sua existência pelo aspecto social, seja de apoio a políticas públicas ou para suprir as necessidades da população, devendo-se fazer presente onde preciso para bem atender os anseios do contribuinte. Reivindicamos urgentemente este direito. Essa quantidade de abaixo-assinados tem 384 pessoas. Recebemos a indicação de número 148 de 2010, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de implantar a capoeira nos quadros do departamento de esportes do município. Indicação de número 149 de 2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, solicitando ao senhor prefeito municipal que tome as providências necessárias visando a melhoria da qualidade da água em nosso município. Indicação de número 150 de 2010, de autoria do vereador Ademir Pandolfo, solicitando providências ao Banco do Brasil no sentido de sanar o problema da falta de dinheiro em seus caixas eletrônicos. Indicação de número 151 de 2010, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de construir uma quadra de areia no centro de lazer Prefeito José Orrico. Recebemos o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 7 de 2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município, estabelece penalidades e dá outras providências. Remeta à Comissão de Justiça e Finanças. Terminado o expediente. Solicita a vereadora Helena Lúcia, segundo secretária, para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo, Presente. Denis Donizete de Paiva, Presente. Helena Lúcia Ferreira, presente, José Paulo Borges, José Renato Semensato, Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes, Presente. Paulo Henrique Aiello Bastos, Presente. Roberto Paulo da Silva, Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Solicito ao vereador José Renato, primeiro secretário, para que anuncie as matérias da ordem do dia. Recebemos com parecer favorável das comissões de obras e de finanças e também emendas modificativas de autoria do vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, onde teremos, a princípio, a única discussão e votação às emendas. As emendas se referem ao projeto de lei de número 47 de 2009 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição do Código de Postura do município de Caconde e da outras providências. A emenda modificativa é apresentada pelo vereador Paulo Henrique Aiello Bastos, que tem em seu artigo 1º, inciso 2º, o artigo 9º do referido projeto, passa a constar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos comerciais com ramo de bar, restaurante e lanchonete poderão usar as calçadas fronteiriças para a colocação de mesas e cadeiras
desde que reservem passagem livre aos transeuntes, de 80 centímetros, no mínimo. Artigo 2º, o inciso 4º do artigo 27 passará a constar com a seguinte redação. Para fins e efeitos de oficialização das estradas municipais, estas serão denominadas CACs e constam no anexo 1º desta lei, podendo o Executivo, através de decreto, regulamentá-las, acrescê-las e estendê-las. Artigo 3º, o artigo 31 passa a constar com a seguinte redação. Artigo 31. A construção deverá ser feita primeiramente pela Prefeitura Municipal de comum acordo com o proprietário e, se for observada a possibilidade de erosão, serem construídas cacimbas para solucionar este problema, às expensas da Prefeitura. Parágrafo único. Caberá à Prefeitura Municipal promover a manutenção das referidas cacimbas. Como justificativa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a referida emenda ao projeto acima tem o intuito de melhorar e adequar o Código de Posturas do município de Caconde à realidade local e ao ideal da população cacondense, buscando sempre o progresso, a melhora da qualidade de vida e uma sociedade mais justa e desenvolvida. Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta importante emenda. Vereador Paulo Henrique Aelo Bastos. Coloco em discussão as emendas. Coloco em votação as emendas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Também com parecer favorável, agora teremos o projeto de lei, com as emendas já incorporadas, projeto de lei de número 47 de 2009 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição do Código de Posturas do município de Caconde e da outras providências. Coloco em discussão. Senhor presidente, esse aí é o que fala da multa, não? Não? Esse é o Código de Postura. Ah, tá. E vai ler as emendas, né? As emendas já foram aprovadas. Agora nós estamos em discussão o projeto com as emendas já incorporadas. Ah, tá. Em discussão o projeto com as emendas incorporadas. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, com parecer favorável das Comissões de Justiça e de Finanças, recebemos o projeto de lei de número 29 de 2010 do Executivo Municipal, que estabelece procedimentos de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos e máquinas movidas a diesel, conforme regulamentação específica e da outras providências. Temos como justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, a degradação do meio ambiente constitui sério problema a ser enfrentado pelos governos, sociedade e população de modo geral. As agressões à atmosfera, às águas, às florestas, enfim, ao planeta Terra, têm levado o homem a uma reflexão profunda na busca de meios e procedimentos para uma efetiva e correta defesa ao meio ambiente. Dentre os elementos agressores, cresce assustadoramente a emissão de fumaça preta e material particulado dos veículos e máquinas movidos a óleo diesel, contribuindo continuamente para a degradação do ar. Indispensável a necessária uma ação firme, visando o controle de emissão dos veículos movidos a óleo diesel. Com essa propositura, a Prefeitura dá mais uma contribuição para a defesa e prevenção do meio ambiente, buscando melhor qualidade de vida à população. A correta manutenção de seus veículos e máquinas movidos a óleo diesel permite-lhe o controle de emissão de fumaça preta, consequentemente, melhoria na qualidade do ar. Fortes são as razões que nos levaram a apresentar este projeto de lei ao Legislativo para devida apreciação e, certamente, aprovação.
Sem mais, nossas manifestações de estima e consideração, prefeito Luciano de Almeida Semensato. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, será que há a possibilidade de ler o projeto na íntegra? Porque eu achei ele um pouco confuso e talvez eu estou sem ele aqui. Faça favor de fazer a leitura. Senhor presidente. Sim, senhor. Aí fala só fumaça preta. Eu vou ler na íntegra, como o vereador pediu, mas pelo que eu entendi, A fumaça do diesel. Ele vai ler o projeto. Projeto de lei de número 29 de 2010, de 16 de setembro de 2010. Estabelece procedimentos de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta de veículos e máquinas movidos a diesel, conforme regulamentação específica e da outras providências. Seu artigo 1º, os veículos e máquinas a diesel da frota da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Caconde, bem os veículos de propriedade de seus prestadores de serviço, por força desta lei, passarão semestralmente por avaliação ambiental, mediante o uso da escala de Ringelmann, opacímetro ou outro equipamento técnica, regulamentada na legislação ambiental específica. Artigo 2º, fica determinado que os veículos e máquinas que trata o artigo anterior, que apresentarem emissão de fumaça em desconformidade com os padrões legais vigentes, serão retirados de circulação e submetidos à manutenção corretiva. Artigo 3º, será elaborado e mantido pela Prefeitura Municipal o registro das avaliações realizadas nos seus veículos e máquinas, no qual constará as respectivas placas e números de identificação, as datas do procedimento, regulagens e resultados obtidos. Artigo 4º, a Prefeitura Municipal poderá regulamentar selo ambiental a ser afixado em local visível do veículo, com identificação da conformidade ambiental e a data da última avaliação. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Luciano de Almeida Semensato. Volto a abrir a discussão do projeto. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Pelo que eu entendi, no artigo 3º que fala, será elaborado e mantido pela Prefeitura, ela que irá fazer a fiscalização. Isso. Ela que vai, pelo que se entende, é isso. O artigo 3º fala assim, será elaborado e mantido pela Prefeitura Municipal. Isso. Vai deixar, o que está falando é que vai colocar as placas e os números de identificação. Né? Agora, a fiscalização cabe a qualquer gestor público, inclusive nós vereadores. Né? Não, mas aqui fala que a Prefeitura será elaborado e mantido pela Prefeitura. É que a frota é da Prefeitura, ela está obrigando a frota dela. Os prestadores de serviço também. Porque a inspeção ambiental mais próximo aqui é Limeira. Certo? Agora, pelo que fala, eles vão ter um aparelho próprio e eles mesmos vão fazer essa vistoria. Não vai ser preciso levar em Limeira para fazer uma inspeção ambiental. Vereador, o senhor tem parecer aqui, eu não analisei o projeto. Se o senhor quiser. Não, eu analisei. Tem parecer da comissão. Então eu peço vista no projeto. Eu acho, né? Coloco. Mais alguém? Coloco em votação o pedido de vista. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de vista por unanimidade.
com parecer favorável das comissões de Justiça e de Finanças. Em única discussão e votação, teremos o projeto de lei de número 3 de 2010, de autoria do vereador Paulo Henrique Aelo Bastos, do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de número 1829, de 30 de dezembro de 93, Código Tributário Municipal. Pode ler o projeto? Projeto de lei de número 3 de 2010, Legislativo Municipal, de 12 de abril de 2010. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de número 1829, de 30 de dezembro de 93, Código Tributário Municipal. Artigo 1º, esta lei altera dispositivos da Lei de número 1829, de 30 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário Municipal. Artigo 2º, as alíneas A e B do inciso 4º do artigo 27 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Letra A. A multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 30º dia após o vencimento. Letra B. A multa de 5% sobre o valor do crédito do débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 3º, as alíneas A e B do inciso 4º do artigo 52 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 52, letra A. A multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 30º dia após o vencimento. Letra B. A multa de 5% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 4º. Os incisos 2º e 3º do artigo 76 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 76. Segundo. A multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente, até o 30º dia após o vencimento. Terceiro, a multa de 5% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 5º, as alíneas A e B do inciso 2º do artigo 145 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 145. Letra A. A multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 30º dia após o vencimento. Letra B. A multa de 5% sobre o valor de débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 6º. Os incisos 2º e 3º do artigo 165 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 165. Letra A. A multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 30º dia após o vencimento. Letra B. A multa de 5% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 7º. As alíneas A e B do artigo 237 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 237. Letra A. A multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 30º dia após o vencimento. Letra B. A multa de 5% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 8º, os incisos 1º e 2º do artigo 262 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 262. Letra A. A multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 30º dia após o vencimento. Letra B. A multa de 5% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 9º, os incisos 1º e 2º do artigo 276 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 276.
a multa de 2% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 30º dia após o vencimento. Letra B, a multa de 5% sobre o valor do débito corrigido monetariamente até o 31º dia após o vencimento. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, que tem em sua autoria o vereador Paulo Henrique Aiello Bastos. Justificativa: a presente medida tem por objetivo beneficiar centenas de contribuintes do município que se encontram em débito com a municipalidade. Sabemos que a maioria da população cacondense é carente ou de baixa renda, sendo que muitas vezes o sustento da família é prioridade em prejuízo das obrigações tributárias, de maneira que muitos acabam em débito com o ente público. Nessa situação, apesar da multa moratória, é um obstáculo para o adimplemento. Portanto, este projeto de lei visa incentivar os cidadãos cacondenses que se encontram nessa situação a quitarem seus débitos e, consequentemente, aumentar a arrecadação do município, além de diminuir as execuções fiscais em trâmite na Justiça. Uma população valorizada e respeitada é sinônimo de um município mais forte e de um país melhor. Essas são as minhas ponderações sobre o projeto e peço aos meus nobres pares sua aprovação, caso atestem que o mesmo espelhe os anseios da nossa população, com o intuito de sempre resguardar o interesse público. Vereador Paulo Henrique Aiello Bastos. Coloco em discussão o projeto. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto, e até eu dei o parecer, né, para entrar em votação. Analisei, mas eu gostaria de analisar melhor, se possível. Eu estou achando que... Não, vou colocar em votação o parecer, só que está aqui na casa o projeto desde novembro, o senhor dá parecer, o senhor não vem na casa. Agora o senhor vem, assina o parecer, e o senhor não leu para assinar o parecer? Senhor presidente, o projeto, se eu aprovar agora, se a gente a casa Não, só estou aprovar perguntando agora, se o senhor leu o parecer. Eu que li. O senhor leu. É lógico que eu li. O senhor quer vista para ler Eu de quero novo? visto. Isso, realmente. O senhor Coloco entendeu? em votação o pedido de vista. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, pela maioria. Com parecer favorável das comissões de tributação, finanças e orçamento, recebemos como assunto o processo TC de número 1944/026/08 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício de 2008. Essa comissão reuniu-se na sala da Secretaria da Câmara Municipal de Caconde, a fim de apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas de 2008, processo TC de número 1944/026/08 do Executivo, conforme determina o artigo 313 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Após analisar detalhadamente o processo em tela, levando-se em consideração o parecer favorável do Tribunal de Contas e não tendo conhecimento de nenhuma irregularidade, esta comissão houve por bem exarar parecer favorável à sua aprovação, com exceções, elaborando-se o decreto legislativo, que segue abaixo. Decreto legislativo de número 4 de 2010. A Câmara Municipal de Caconde aprovou e eu, Paulo Henrique Aiello Bastos, presidente, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, promulgo o seguinte. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Caconde referentes ao exercício financeiro de 2008, exceção feita aos atos pendentes de apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2010. Coloco em discussão.
Colocam em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia. Solicito ao vereador José Renato, primeiro secretário, para que anuncie a ordem do dia da próxima sessão. Ordem do dia da próxima sessão, teremos o projeto de lei de número 29 de 2010 do Executivo Municipal, que estabelece procedimentos de controle da poluição atmosférica por meio da avaliação da emissão de fumaça preta e de veículos e máquinas movidas a diesel, conforme regulamentação específica e da outras providências. Por fim, o projeto de lei de número 3 de 2010 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de número 1829, de 30 de dezembro de 93, Código Tributário Municipal. Encerrado. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria aqui, em primeiro lugar, elogiar ao jornal Folha Cacondense pela cobertura que fez durante as realizações do Caconfolia. Eu vejo que, em razão das notícias apresentadas, eu acredito que eu nunca tinha visto os jornais que nós temos na cidade, que com uma página só de ocorrências policiais e todas, ou quase todas, envolvendo droga durante esse diabo dessa caconfolia. Então eu acho que chegou na hora de se tomar alguma atitude juntamente com o Poder Executivo. Eu não sei se acabar com isso aí e dar mais apoio ao turismo religioso que já está começando a acontecer na nossa cidade aqui com grande êxito, né? Tanto que vamos ter aí quase 3 mil jovens aqui a semana que vem ou na outra semana, não sei. Então eu acredito, aí sim são coisas boas que vêm. Não vou dizer que são todos, né? Deve ter algum tranca por meio também. Mas é bem menos. Eu acho vergonhoso uma pessoa de uma cidade de fora, ou um cacondense que mora para fora e que recebe esse jornal, ver um tanto de notícia desse aqui numa cidade do porte da nossa aqui, né? Então eu acho que alguma providência tem que ser tomada em razão disso aí. Mas parabenizo uma vez mais o jornalista pela cobertura que fez. Eu não vou pedir via Câmara, vou simplesmente comentar, mas o Executivo gasta algum dinheiro com essas publicações nos jornais. E eu tive aqui não preciso ler muito para ver. Simplesmente até a reportagem mudou, acho que 6 palavras. Né? Num lugar está comemoração, na outra está encontro. Então é praticamente o mesmo. As fotografias só mudou de lugar, uma é colorida e a outra é branco e preto. Então eu acho que o jornalista, por conhecer o Alair, eu tenho certeza que quem fez a reportagem foi ele e o outro simplesmente copiou. E nós pagando os 2 jornais. Mas eu não vou nem pedir nenhuma explicação para o Executivo, porque para me pedir essa explicação eu terei que fazer via requerimento. E mais uma vez meu requerimento vai ser negado aqui, né? Então vai ficar só registrado o comentário que eu estou fazendo aqui a respeito disso aí, desses jornais. A respeito dos pedidos de vistas, eu também, o da fumaça aí, eu também não entendi direito e, sinceramente, eu não fiz uma leitura detalhada do projeto, né? Então, provavelmente, na próxima semana, a gente aprova isso aí com alguma, se preciso, com alguma modificação. Era só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que pensando principalmente essa parte relacionada ao Banco do Brasil, nós já sabemos que eles estão à procura de ponto, um lugar para instalar o banco, só que vem relacionado
abaixo-assinado que chegou até a casa. Eu acho que urgência nisso daí, todos nós sabemos que necessita. Então, uma brincadeira isso daí. As cidades vizinhas, mesmo porte praticamente de Caconde, com 2 cada uma, e a nossa cidade sem nenhum. E relacionado também ao requerimento que eu fiz, eu acho que a indicação, saiu como indicação, eu acho que, olha, está um descaso total esse nosso ponto de atendimento em Caconde. Olha, é uma vergonha para a gente sair, principalmente em feriado, que vem muitos amigos nossos para Caconde, eles vêm para retirar dinheiro aqui. Gente, é uma vergonha quando eles falam para a gente, fui até a Caixa, nada, tive que ir em Itapiratiba para retirar dinheiro. Então, para a gente está uma brincadeira, está uma palhaçada isso aí. O banco, quanto ao caixa eletrônico para saques, há algum tempo ele foi danificado. Só que depois dos danos, solucionado o problema, passou alguns dias, não tinha dinheiro. Passou novamente, no outro final de semana não tinha dinheiro. O feriado passado não tinha dinheiro. Essa semana tinha, esse final de semana tinha. Só que nós não sabemos se agora no próximo tem. Então a gente não pode contar com o caixa eletrônico que nós temos aqui no ponto de atendimento, principalmente para saques. Então eu acho que poderia ser observado com melhor, um pouquinho mais bem visto, né, de uma forma um pouquinho mais com respeito com as pessoas, tanto de Caconde, nós temos muitos funcionários públicos, tanto com as pessoas de fora, que vêm para retirar dinheiro aqui. Então acho que poderia ser visto com um pouquinho mais de respeito. Só isso. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Com relação às listas, que eu pedi no processo da fumaça, eu realmente fiquei em dúvida, eu já tinha lido ele várias vezes, inclusive já tinha até conversado com o Luciano, prefeito, e mesmo assim ainda me continua dúvidas. Nesse terceiro parágrafo, que eu não consegui entender se vai ser mantido, se a prefeitura vai assumir as custas disso, porque se alguém comprar um carro em São Paulo e for transferido para Caconde, vai saber a dificuldade que é a inspeção ambiental, porque não tem quem faz, né? Agora, o prefeito me explicou na época que era um aparelho que a própria prefeitura ia manter, mas mesmo assim ainda fiquei com muita dúvida ainda. Eu acho que teria que ser melhor esclarecido. É muito bom o projeto, mas seria melhor se fosse melhor esclarecido. E vistas, eu acho que dúvidas, e melhor pedir vista agora do que arrepender lá na frente. Com relação ao jornal, eu li também o jornal, né, a gente entristece porque a quantidade de drogas, né, que a gente viu que circulou. Só que eu vejo assim, o problema das drogas está frequente, todo quanto é final de semana, tudo quanto é festa que tem. Eu acho que não é acabando com a Confolia que resolveria o problema, é a minha opinião. Eu não sou a favor de acabar, eu sou a favor de melhorar. E eu acho que tem tanto boletim de ocorrência assim, por quê? Teve mais policiais, teve um policiamento de fora, teve ronda. Então, eu acho que é o que deveria ter. Não só nas festas, mas todos os finais de semana. Talvez com o volume de policiamento que teve aqui nesse final de semana, que foi com a Confolia, se tivesse em outro final de semana comum, com certeza muito mais gente seria presa, o tráfico de drogas seria muito mais cometido, repreendido do que a Confolia. É a minha opinião, né? E hoje eu fiquei sabendo por moradores da cidade que isso sim eu fiquei chateado. Eu achei que, é lógico, todo pai quer o bem de um filho, né? Mas eu fiquei chateado da seguinte forma, que eu acho que deveria ter um amor maior, né, por quem toma conta. Teve pessoas que ficou desde sexta-feira na fila, no Fernando Magalhães, para conseguir matricular um filho. No período da manhã. Então, isso eu acho uma falta de respeito com os pais, né? Nós temos em Caconde a escola, não vou nem comentar de Barrânia, que Barrânia eu tenho certeza que não solve esse problema, está muito bem organizado lá, né? E coisa que eu acho uma coisa de gestão, para a gente correr atrás, é a escola Roquielo, uma escola muito boa. Eu acredito que em estrutura seja melhor até que a Fernando Magalhães, né? Ela foi muito bem planejada. E lá não tem briga para ninguém matricular o filho, né? Pelo contrário, briga para tirar de lá, né? Então, acho que teria que ver o que está errado, correr atrás, porque com duas escolas, com a estrutura que a gente tem, o Fernando Magalhães, né, parabenizando por esses pais que estão correndo atrás, e o Roquielo também acho que deveria estar no mesmo tipo. Se é uma escola
tão boa assim, estrutura, eu acho que se o ensino lá tivesse um pouco melhor, não estaria essa briga tão grande, né? Porque indiferente aonde o filho fosse ser matriculado, ele estaria melhor amparado, né? Então eu acho que eu fiquei chateado, eu fiquei triste, porque todos têm direito a uma boa educação, né? Eu acho que não passar desde sexta-feira, passar 3 dias numa fila para poder matricular um filho. Infelizmente, eu acho que isso aí eu acho que não deveria acontecer. Concede uma parte? Sim. No assunto. Eu acho que a nossa cidade ainda é pequena para já estar acontecendo esse tipo de coisa. Mesmo porque, já que começou a acontecer na sexta-feira, eu acho que a Secretaria de Educação deveria criar alguma coisa, a pessoa vai lá, está aqui a sua senha. Desde que fosse uma coisa também com seriedade e honestidade. Está aqui a sua senha, acabou. Não precisava desses pais ficar nesse puta desse sofrimento aí. Eu mesmo com os meus filhos lá, tive que ficar lá, certo? Então eu acho que deveria ser feito alguma coisa nesse de entregar uma senha. Não, esse mundo de reclamação, não. Eu estou quebrado, Pedro, estou quebrado hoje, mas quebrado porque bebeu muito ontem. Não, eu fiquei na fila até 2 horas, depois das 2 horas foi a minha mulher, depois foi meu cunhado, sei lá o quê. Sem contar que já tinha gente lá recebendo para guardar lugar, né? Então é o tipo de coisa que eu acho que tem. E a providência, eu acredito que foi o primeiro ano que isso aconteceu aqui, ainda não tinha visto. Mas que as providências sejam tomadas para que não venha acontecer futuramente. Eu acho que é onde eu chego nesse ponto. Eu acho que se a escola Fernando no Roquiel tivesse com um trabalho mais sério, não precisaria estar tanta gente lá, porque teria outra escola para dividir, né? Eu acho isso. É só, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Primeiramente, gostaria de estar falando aqui de 2 indicações. Capoeira, na última quarta-feira, se eu não me recordo, no Estatuto de Igualdade Racial, a capoeira foi considerada e reconhecida por lei como desporto. Então, eu fiquei muito feliz em conhecer isso como desporto. Eu tive essa disciplina na Faculdade de Educação Física de São José do Rio Pardo, onde sou da primeira turma e carrego isso com muita honra. A modalidade capoeira ela é realizada em Caconde, e eu não sei dizer a quantidade de anos, mas por muitos anos. É um projeto social magnífico, bem trabalhado, desmistificou já toda aquela criminalidade que antigamente era vista como não um ambiente muito favorável, e hoje a capoeira vem mostrando seu valor e está sendo reconhecida como desporto. E assim sendo, o valor que o judô teve em Caconde, né, já está levando aí nomes para fora, temos cacondenses treinando lá fora, já em São Paulo, a nível de amanhã, depois disputar campeonatos importantes, e está elevando o nome Caconde. Então, dessa mesma maneira, a nível de projeto social, eu estou entrando com esse pedido, né, ver a possibilidade do Departamento de Esportes, aí, através do prefeito, está inserindo aí no seu quadro a modalidade capoeira. Quadra de areia. Na praça ali, José Rico, recentemente inaugurada por essa casa, tem lá uma pista de bicicross, e eu constantemente passo por ali, fazendo caminhadas, levando meus sobrinhos para estar brincando naquela praça, que por sinal ficou muito bem feita, com algumas ideias ainda a ser reformuladas. A pista ela não é usada, ela não é utilizada da maneira que tinha que ser. Então, vendo e analisando isso, conversando com um colega hoje, ele também me ajudou a estar tendo essa ideia e elaborando essa ideia, com a ideia de estar, ao invés da pista de bicicross, está colocando lá uma quadra de areia. Nessa quadra de areia pode jogar o voleibol adaptado lá, que é da terceira idade, que inclusive é vizinho ao lado. Atletas que estão na quadra de baixo jogando futebol, pode estar jogando futevôlei, que já tivemos aqui em Caconde o primeiro festival de futevôlei, que foi muito legal, teve pessoas a nível profissional que veio disputar, o projeto foi muito legal,
Eu fiquei muito feliz em estar participando lá também. E o vôlei de areia em si, que hoje a gente tem medalhista olímpico. Enfim, eu acho que, que vai ser muito melhor utilizada a quadra de areia do que a bicicross, a pista de bicicross que está lá sem uso. E a pista de areia, e a quadra de areia é simples, é um espaço com areia dentro, coloca e monta do jeito que acha legal. Caconfolia. Eu sou um pouco suspeito em falar do Caconfolia. Eu sou apaixonado por carnaval. Adoro a ideia e a criatividade que tiveram em estar elaborando aí o carnaval temporão, conhecido em Caconde como Caconfolia. Exclusivamente na última sessão eu fiz um elogio ao Caconfolia, sem antes ter o conhecimento aí do problema da identificação de tanta droga no nosso município. Mas faço minhas as palavras do vereador Denis. Se houvesse em Caconde, em qualquer outro final de semana, uma abordagem, uma vistoria um pouco maior em altas horas aí da madrugada, teríamos também várias outras ocorrências. É um sistema, é um projeto muito complicado de estar falando, vamos acabar com a caconfolia e vamos colocar outro projeto no meio disso. Eu acho que é delicado a gente conversar sobre isso. Haja vista, o caconfolia também tem os seus valores, a parte de valor comercial, tem pessoas que são valorizadas por isso, e traz alegria ao município, traz visibilidade regional, e eu acho importante também. É lógico que, se tratando de problemas de drogas, eu sou o primeiro nesta casa também a estar pedindo uma reunião com várias autoridades do nosso município. Faço o pedido aqui hoje nesta casa novamente, para que podemos aí estar colocando uma data para marcar uma reunião para falarmos sobre esse problema de droga em nosso município. Então eu deixo aí a posteriori essa ideia de discutirmos aí o Caconfolia. Banco do Brasil, o Ademir fez uma excelente lembrança aí. Tivemos um problema, o vereador Ademir lembrando aí do problema de Banco do Brasil, mais uma vez. Tem um pequeno caixa aí e ele também nem dinheiro não tem lá. Então o Ademir foi muito feliz de estar lembrando sobre isso. Com uma coincidência, já veio um abaixo-assinado. O problema de banco em Caconde está complicado, está delicado, todo mundo reclama. Eu acho sim que devemos nos unir aqui para cobrar isso em Caconde. Qualidade da água, já em algumas outras sessões também discutida. Eu acho importante a gente discutir esse tema também, um pouco mais a fundo, e eu acho que tudo que vai trazer benfeitoria, benefícios aos cacondenses, eu acho importante a gente discutir e levar isso mais à frente. Vistas dos projetos. Eu acho importante essa ideia de vistas, onde teve essas curiosidades aí. Eu ainda não tinha esse tipo de preocupação, mas tanto é que eu aprovei. Eu acho que deve ir a fundo sim as vistas. O código de postura, eu já tinha tomado conhecimento sobre o projeto aí do vereador Paulo Henrique, e é só esse que eu acho que poderia estar passando. Roquielo, professor, aí a escola professor Fernando Magalhães. Sou um suspeito em falar da escola professor Fernando Magalhães, em minha época muito bem dirigida por vários diretores, e como lembrança, em minha memória aí, temos o professor Darcy, que foi diretor na época. Ótima lembrança, ótimo diretor. Na minha época eu fui muito feliz em estudar naquela escola. Tendo esse problema de procura de matrícula naquela escola, logo se entende que lá tem uma vontade maior dos pais, ou até mesmo dos alunos, a estarem se matriculando naquela escola, porque ela deve ter suas qualidades. Então, pela quantidade de alunos que acabou aumentando aí, e vários outros alunos que estão agora morando em Caconde, por outras necessidades, temos aqui pessoas de várias cidades da região, pessoas que eu nem conheço ainda, placas de carro parando em frente à escola, e são alunos de fora. Eu fico feliz que existe essa procura naquela escola, e fico feliz também por não ter esse problema no Roquielo. Por que não tem um problema lá? A clientela destinada àquela escola Roquielo é uma clientela um pouco mais complicada. Conversando com a diretora, ela pôde me explicar que a clientela dela é problemática. A busca
de melhorias a fim de melhorar o ensino, a administração escolar é muito grande na Secretaria Estadual de Educação. Eu, enquanto vereador, enquanto professor, eu vou ser um combatente a estar falando sobre o problema de ensino em Caconde e vou estar aqui defendendo todos os professores daquela escola. São professores engajados no que estão fazendo, são professores sérios, são professores que estão comprometidos em oferecer um melhor ensino. Eu entendo das dificuldades daquela escola, da clientela que ela tem, mas eu não admito que aquela escola tenha um mau ensino. A clientela é complicada. E deixo aqui meus parabéns aos professores da Escola Roquielo e os parabéns aos professores da Escola Fernando Magalhães. Professor, me concede uma parte? Eu acho assim que relacionado à escola é preocupante, sim. Eu acho que todos nós ouvimos comentários. Está difícil, todo mundo sabe que no horário, principalmente, tarde. Agora, nós sabemos também que a Escola Fernando Magalhães, há um certo tempo, ela teve, por lá passaram assim, passou por uma fase muito brava. Tiveram problemas e mais problemas. Com a luta de professores, direção, coordenação, essa luta que eles conseguiram sanar os problemas que tem e mudar aquela escola e deixar ela como está hoje. Todos nós sabemos que ela está uma escola super organizada, uma escola onde os alunos querem essa luta, essa briga para chegar até lá. Agora, trabalhando também nessa área de educação, que eu sei que não é nada fácil. As pessoas que estão fora, que não sabem o que é uma sala de aula, que não sabem uma escola, falar é muito fácil. Agora, quem está lá dentro realmente, não é nada fácil. Pessoas, ambiente, tudo muda. Tudo muda. Então, estar lá dentro não é fácil, não. Conversar, segurar as 40, 45 pessoas, 45 alunos, isso é complicadíssimo. Agora, eu acho sim que a gente tem que procurar alguma coisa, se é alunos de tal lugar, se não é aluno de tal lugar, se clientela mais simples, mais difícil. Então, nós temos que ver alguma coisa também e dividir essa clientela, se existe isso. Se existe isso, dividir a clientela. Nós temos 2 escolas em Caconde, dividir essa clientela para as 2 escolas. Eu acho que poderia ser feito isso, já que existe problema, e uma escola que está super bem organizada hoje, ela poderia também dar uma ajuda para a outra. Então, nós poderíamos pensar nisso. Que forma? Não sei. Então, já que é o caso de procurar solução, eu acho que nós temos que procurar. Quanto a professores, eu acho que nós temos ali, tanto no Roquielo quanto no Fernando Magalhães, tanto professores que não são efetivos, mas também efetivos compromissados. Só que nós sabemos que a realidade hoje das 2 totalmente diferente. Então, nós temos sim que unir, correr atrás, procurar a solução e tentar ajudar eles também, porque hoje eles estão passando por dificuldade, sim. Nós sabemos que estão passando por dificuldade. Agora, eu acho assim que, não sei o que deve mudar. Eu, estando dentro da escola, já passei por escolas difíceis e por escolas muito mais simples. Agora, nós temos que procurar soluções, sim, porque hoje a coisa está complicadíssima. Cabe uma parte, professor? Escola. Pois não. Eu fico muito contente, feliz de ver um comentário de um professor atuante, trabalhando na Barrânia, que foi comentado aqui que é uma escola que não tem problemas. Eu acho que a ideia de dividir a clientela é super importante, porque diminui o problema de uma escola só ficar com a clientela um pouco mais complicada. De como isso é feito, eu não saberia fazer. Mas eu acho que uma grande alternativa era que Caconde, se desse certo através de concurso público, tivesse um diretor efetivo que morasse aqui. Onde a gente já está comentando aqui em Caconde, que é a parte de não ter aqui os efetivos na parte de juiz, delegado, enfim, em várias outras autoridades, não estarem presentes aqui no município, é onde que acaba dificultando. A gente tem lá a diretora do Fernando Magalhães, que ela é residente em Caconde e faz um excelente trabalho. Ô Zé, consegue uma parte, só para mim, eu também como professor, eu estou meio viajando aqui, eu não estou entendendo o termo, gostaria que vocês me explicassem. Eu posso clientela. O que é clientela? Paulinho, presidente, eu posso só concluir? Eu acho assim que eles estão jogando muito assim, relacionado assim, alunos de tal bairro. Eu acho que isso daí não é tanto problema, não. Nós temos que ver assim, se estão jogando quanto a isso que está acontecendo, pode até dividir. Agora, eu acho assim que, para sanar qualquer problema, tem que ser comprometimento de direção, coordenação, professores e município também. Se estão achando que algum caso como esse daí, se for, por que não? Agora, eu acho que tem que ter um comprometimento total entre todos.
Tem que ter esse comprometimento. Educação sem comprometimento não chega em lugar nenhum. Então, eu acho assim que, quanto falar assim, quanto a clientela, eu não concordo. Eu não posso concordar com isso. Isso aí não existe. Falar assim que aluno de tal bairro, só aluno de lá dá trabalho, não posso concordar com isso. Falar que aluno de tal lugar dá trabalho, tal lugar não, eu não posso concordar com isso. Eu acho assim, desde que haja um compromisso total entre a escola, tudo é sanado. Como eu já disse, a escola, professor Fernando Magalhães, todos nós sabemos que ela passou por problemas seríssimos alguns anos atrás. Com o comprometimento da escola, direção, coordenação, professores, foi sanado. Sanou todo o problema que tinha. Então, eu acho que aqui também pode ser um caso desse. Então, a gente tem que deixar assim, muito essa parte assim de só clientela, a gente tem que esquecer isso aí, porque eu acho que essa parte não existe. E tem que o comprometimento, eu acho que é muito mais. Senhor presidente, pela ordem. Ordem concedida. Não, eu enxergo isso aí por esse negócio de a cada 2 meses, 3 meses, troca a direção dessa escola. Foi motivo já de discussão nossa aqui, se eu não me engano, no começo desse ano, de a gente elaborar um documento para a Secretaria de Educação, para ver se encontrava esse diretor, ou de Caconde, ou aqui da região, e que realmente viesse aqui e com a intenção de ficar aqui, né? Que é o que aconteceu no Fernando Magalhães. Eu acredito que essa fase do Fernando Magalhães, dessa bagunça, vamos chamar assim de bagunça, foi justamente naquela fase de saída de um diretor que sempre esteve aqui e que esteve ali, até que viesse um outro fixo. Hoje eu vejo o Fernando Magalhães com a escola exemplo mesmo. Você vê ali que eles têm uma certa rigidez, é claro que tudo dentro dos limites, mas é uma escola bem organizada, né? E o problema aqui da matrícula, se eu não me engano, é mais o problema de 5ª ou 6ª série matricular na parte da manhã ou matricular na parte da tarde. Então, eu acho que o problema maior é isso. Eu não sei se essas outras escolas têm essa 5ª e 6ª série. Só concluindo um pouquinho, eu acho assim que relacionado a período, todos os professores, qualquer professor ele sabe, período tarde, ele é complicadíssimo. Pelo horário, o aluno pode ficar até a hora que é na cama, vai para lá descansado, já vai agitado pelo horário. À tarde é complicado em qualquer escola, isso é. Agora, relacionado assim, eu acho que até deixei uma falha quanto a isso. Falei, mas não concluí totalmente. Os professores que tem naquela escola ali são excelentes. Os professores são excelentes. Agora, quanto a essa parte da direção, muitos, em todas as reuniões que nós vamos, eles falam assim, a escola é a cara da direção. Se tem a direção atuante, se ela está ali todos os dias, frequente, sem muitas licenças, ela tem que fazer a postura, eles têm que seguir a postura dela. Então, a direção, como o senhor mencionou, é muito importante para uma escola. Isso é muito importante. Agora, quanto ao período, tarde, é dificílimo. Isso daí é dificílimo em qualquer lugar. E é onde ali nós temos mais reclamações. Agora, não sei até onde a gente pode chegar para ajudar nisso. Senhor presidente, pela ordem. O colega Zé Renato, em nenhum momento eu falei de professor. Eu falei da direção da escola que não tem condições, entendeu? Eu fui do Conselho Tutelar 6 anos. Pegou uma época legal, nos 2, 3 primeiros anos, depois descambou. Quando ficou esse negócio, não tinha diretor, infelizmente, ficou nesse ponto. Em nenhum momento eu falei de professor. Tem casos, né, isso não desqualifica o professor, mas eu acho que é culpa do diretor, de professor sair no tapa lá, já for para a rua, brigar lá dentro. Então, eu acho que isso aí não desqualifica a qualidade do professor de ser bom ou ruim. Infelizmente, em todo saco de batatas, aí tem uma podre. Né? Mas isso não desqualifica a competência. Mas se tem uma direção firme, isso não chega a acontecer. Entendeu? Em nenhum momento eu falei que os professores de lá são desqualificados ou que não têm condição. E sim a direção da escola que deixa a desejar. Infelizmente, até pelo que o nobre colega Zé Paulo falou, tem dia que tem diretor, tem dia que não tem. A diretora de lá não é vice que está assumindo, só se voltou agora, mas era a vice que estava lá. Se ela voltou há pouco tempo. Porque era a vice, que a diretora estava afastada do problema de saúde. Isso é a informação que eu tenho de lá de dentro. Então, isso deixa a desejar. Né? Eu acho que, da mesma forma que na Barrânia, veio uma diretora de fora, a primeira coisa que ela fez foi residir ali. E está ali todos os dias. A Ana Margarida está ali no Fernando Magalhães todos os dias. Né? Que venha a diretora de outra cidade, mas resida aqui,
e que esteja ali na escola todo dia com pulso firme, com certeza vai conseguir um bom trabalho. O vereador, me cabe uma parte, como citou meu nome, eu não me recordo de ter mencionado que o senhor fez comentários sobre o professor. Eu simplesmente elogiei o trabalho dos professores daquela escola. De maneira alguma eu citei que foi o senhor que falou sobre o professor. O senhor falou sobre ensino, qualidade do ensino. Eu somente fiz uma defesa em relação aos professores, mas não contra a sua ideia. De maneira alguma. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Zé, só te perguntar uma coisa. Você tem informação, existem outras quadras de areia na cidade, aqui? Caconde? Na prainha. Só na prainha, né? Essa que eu eu lembrei, mas depois tenho conhecimento, sim. uma outra eu perguntei. Porque eu acho interessante assim, domingo retrasado eu estava lá com meu filho, com a bicicleta, ele ama aquela pista, ele, os amigos, eles andam, eles gostam. Então, talvez a ideia fosse não mudar para um campo de areia, porque só existe aquela pista. Talvez se pensar num lugar para um campo de areia que não aquele lugar que já está construída a pista, na minha opinião, entendeu? Porque existem pessoas que usam e que gostam. Não é uma faixa etária, por exemplo, eu estava lá e tinha muita criança brincando de skate. Né? E eu fiquei boba de ver como tem jovem aqui em Caconde com a maior habilidade do mundo no skate que eu não conhecia. Como eles estavam andando de skate ali. Eu fiquei até meio arrepiado. Falei, vai quebrar uma perna, vai quebrar um braço, porque eles sobem numa rampa e deslizam, é uma coisa bonita de ver. Né? E eu acho que o mesmo poderia estar acontecendo com relação à bicicleta, é que a faixa etária que gosta do bicicross é menor. Os jovens que estavam lá eram 14, 15 anos no skate. Na bicicleta é 8, 9, 10. Então são crianças, eu acho, que dependem de pai para levar. Por exemplo, eu tive que colocar na caminhonete as bicicletas, ir para lá com eles, com as bicicletas, com o amigo do meu filho, com o meu filho, entendeu? E eles passaram umas horas ali se divertindo. Então, a minha sugestão seria que não se sugerisse desmontar a pista para fazer uma quadra. Se fizesse uma quadra num espaço, pode ser ali mesmo ou em outro espaço, mas que não se desmontasse a única, porque é a única pista de bicicross da cidade. Né? Então, é só uma opinião. Não, acho interessante é que, pelo motivo de eu estar passando muito lá, eu nunca vi o uso. Então, E fui informado que não tem uso. Né? E aí, diante disso, me pediram ajuda para que entrasse com essa ideia, né? E eu, como também gosto dessa ideia, gostei da ideia, acabei entrando com o pedido. Eu acho legal, mas assim, não desmontar, nem acrescentar. Eu acho que poderia acrescentar um em um outro lugar, ou ali mesmo, né? Um espaço maior, porque tem bastante espaço profundo, eu não sei nem se é da prefeitura, né? Com relação ao Caconfolia, eu não sei se a ideia, acho que nem passa pela ideia também de acabar, não acabar, acho que a questão não é essa. Agora, por exemplo, eu fiquei pensando e escutei muitos comentários no comércio mesmo, de algumas pessoas, no sentido assim, no mínimo estranho que um carnaval seja comemorado num lugar onde tem uma basílica, que foi, né, nomeada basílica, num feriado de Nossa Senhora Aparecida, e não teve uma programação da igreja, porque não teve como. Não tem como a igreja fazer uma programação na Basílica, porque a Basílica está cercada por questões de carnaval. Então, não sei se seria, por exemplo, trocar a data, deixar a data da comemoração de Nossa Senhora para um feriado mais com nível religioso, né? Assim, com caráter religioso. Isso eu escutei de várias pessoas que acharam assim, nossa, a gente não conseguiu ir à missa. Eu fui à missa e foi difícil, entendeu? A missa das 7h30, por exemplo, da noite, né? Fui, voltei, então para você passar é mais complicado, para você parar um carro é mais complicado, para você atravessar, você pega grupo de gente, por exemplo, eu fiquei uns 15 minutos parado numa esquina, porque os caras estavam brincando no meio da rua e não me deixavam passar com o carro, eu cheguei atrasada à missa. Então são questões que às vezes enterram, né, e de fácil solução, na minha opinião, né, de fácil solução. E as duas questões, na minha opinião, não são incompatíveis. Né? Eu acho que tem questões importantes como a questão da droga, tá difícil, tá? É um evento que, vamos supor, aumenta drasticamente o uso. Eu acho que não tem como não falar que o efeito é nocivo, né, de um carnaval. Mas eu acho que uma das questões seria a mudança da data, sei lá, né? Deixar o feriado de Nossa Senhora para uso religioso, né? Uma ideia. Concede uma parte? Eu acho assim, eu não me recordo
Eu acho que a data pode ser pensada, né? São tantos feriados aí que existem, principalmente esses 2 meses agora, o que mais tem é feriado, né? Mas a igreja em si, os outros anos, não tem programação religiosa nesse feriado, entendeu? Que eu me lembro, não. São as missas normais. Não foi a igreja. Pessoas falaram que gostariam que houvesse eventos ligados à igreja, entendeu? Na data de Nossa Senhora. Foi coisas que eu escutei assim, na rua, de pessoas dando ideias, pedindo pra gente comentar, entendeu? Não Entendi, é a igreja. Entendi. E só um outro comentário sobre as drogas. Eu até ia contar aqui quantos boletins tem. Um boletim fala que foi pessoas de outra cidade. O resto são todas cacondenses. Então, quer dizer, o problema não foi o Caconfolia, né? Só isso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.